Bom dia! Eu quero me apresentar a vocês. Eu sou um pequeno Cristo. Nossa, que responsabilidade falar isso, não é? Eu sou um pequeno Cristo. Imagina você falando isso para uma pessoa. Bom dia, quem é você? Eu sou um pequeno Cristo. Mas é isso que significa a palavra cristão. Um pequeno Cristo. Toda vez que você diz para alguém que você é um cristão, você está dizendo: olha, eu sou uma miniatura de Jesus. Nossa, gente, não sei quanto a vocês, mas para mim pesa muito essa fala. Parece que a gente acostumou com cristão porque a pessoa entende assim: ser cristão é seguir a Cristo. Mas quando você diz: eu sou um pequeno Cristo nessa terra, aí pesa mais. E é realmente isso que a palavra cristão significa. Hoje eu queria falar para vocês o que é ser um pequeno Cristo, né, o que é ser um cristão. E eu queria ler com vocês um texto que encontra-se em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, no versículo 19. Diz assim: Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então houve uma perseguição a Estevão, Estevão foi apedrejado, e depois disso, né, aqui eles estão contando para nós que as pessoas foram dispersas, foi cada um para um lado, e eles chegaram a um lugar chamado Antioquia, uma cidade. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Então, as pessoas que saíram, que foram dispersas, que tiveram que correr por causa da perseguição, foram para outras cidades anunciando o evangelho. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Barnabé é um grande homem de Deus. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, a primeira vez que nós escutamos os discípulos sendo chamados de cristãos foi aqui em Antioquia, quando Paulo e Barnabé vão para essa cidade. Eles passam lá um ano pregando o evangelho, vivendo entre as pessoas daquela cidade. E as pessoas daquela cidade olham para Barnabé e olham para Paulo e falam assim: gente, eles parecem demais com Jesus. Eles são idênticos. Tudo que Jesus fazia, eles fazem. Eles são pequenos cristos. Olha só a responsabilidade. A forma como eles viviam fez com que a sociedade daquela cidade toda olhasse para aqueles dois homens e falasse assim: eles são iguaizinhos a Jesus. Vamos chamá-los de pequenos cristos. Vamos chamá-los de cristãos. Se alguém olhar para a sua vida, o que ele vai dizer? O que esse alguém pode dizer a respeito de você? Se ele conviver com você durante um ano, leva uma pessoa para viver dentro da sua casa, você fala assim: olha, você vai passar aqui um ano, e no final desse um ano, o que essa pessoa vai dizer a seu respeito? Que você é igualzinho a Jesus? Que é mesmo que vê? Que olha, são as mesmas atitudes, a mesma forma de falar, a mesma forma de pensar, a mesma forma de agir. É isso que as pessoas vão ver em você, a mesma forma de amar, de se compadecer com as pessoas, de ensinar sobre o reino de Deus. É isso. É muito sério quando nós falamos para as pessoas que nós somos cristãos. Nós estamos carregando uma imagem, né? Nós refletimos uma imagem e isso precisa ser sério na nossa vida. Nós precisamos honrar o nome que nós carregamos. C.S. Lewis, ele diz assim:
A igreja não existe para outro propósito, senão atrair homens para Cristo, transformá-los em miniaturas de Cristo. Este é o propósito nosso, sermos iguais a Cristo nessa terra e levarmos pessoas a conhecer a Cristo e querer ser igual a Cristo. Então, é uma responsabilidade muito grande. Ser cristão é mais do que ser só parecido em alguma coisa, mas é carregar a expressa imagem de Jesus. É mostrar o mesmo sentimento, é mostrar o mesmo amor. É lógico que nós não temos tudo isso e que nós caminhamos para ter, mas o máximo possível as pessoas precisam olhar para nós e ver Jesus em nós. Nós precisamos refletir a graça, nós precisamos refletir a bondade e o amor. Olha só um texto de Atos ainda, no capítulo 4, para a gente entender um pouquinho o que eles viam, né? No capítulo 4 de Atos, no versículo 31, fala assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Portanto, os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. E lá no outro texto que a gente viu, eles eram cheios do Espírito Santo. Então, olha aqui algumas características para a gente observar se a gente é um pequeno Cristo mesmo. Anunciava a palavra de Deus com intrepidez. O que te impede de falar sobre o amor de Jesus? Ah, mas eu não conheço a palavra, eu não sei estudar, eu não sei achar. O que Jesus já fez na sua vida? Então conte. Olha, Jesus abriu meu coração para que eu ouça um trechinho da palavra todos os dias. Isso está sendo tão bom para a minha vida, está me trazendo mais paz, mais segurança, eu estou conhecendo mais Jesus, estou conhecendo a palavra. Conte. Olha, Jesus salvou minha vida, Jesus me libertou, eu sou uma... Conte. Talvez seja pequeno, mas você não precisa de conhecer toda a palavra para expor. Você precisa conhecer o que Deus tem feito na sua vida para falar. E Deus tem feito. Se Deus tem feito algo na sua vida, passe para o próximo. Então, a primeira coisa que nós vimos, eles falavam a palavra com intrepidez. Está no versículo 31 que eu não li. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então, eles anunciavam aquilo que Deus tinha feito na vida deles. Eles falavam da palavra, eles iam em todos os lugares, eles não tinham vergonha do nome de Jesus, de dizer que eles eram realmente pequeno Cristo. Então, cheios do Espírito Santo, nós só vamos encher do Espírito Santo, nós já estudamos sobre isso, se nós mergulharmos na palavra de Deus. E aí vai sair poder. A Bíblia fala que eles tinham poder. Poder é quando o Espírito Santo tem liberdade de agir aqui dentro de você. E aí o poder dele vai ser manifesto através da sua vida. Eles tinham um só coração e uma só alma. Eles tinham objetivos, eles tinham planos em comuns, eles tinham o mesmo sonho, que era ver as pessoas crendo no amor de Deus, era ver as pessoas sendo transformadas por este amor e no dia a dia viver esse amor. Então, eles tinham o mesmo sentimento, a mesma alma, o mesmo desejo de que realmente eles fossem conhecidos como pequenos Cristos. Eles tinham abundante graça. Graça é favor imerecido. A Bíblia fala aqui, em todos eles havia abundante graça. Graça é quando você dá um perdão para quem não merece o perdão. Você dá uma ajuda para aquele que falou mal de você. Você estende a mão para aquele que não gosta de você, quando você ama o seu inimigo. Isso é graça. Graça é favor que a pessoa não merece e você dá a ela. Então, isso tudo fazia com que as pessoas olhassem para eles e vissem que Jesus habitava ali, que eles realmente carregavam a imagem de Jesus. E por fim, falava assim, fala assim no versículo 35. Depois eles traziam
o dinheiro que eles tinham, eles dividiam entre eles e não havia entre eles nenhum necessitado, porque um ajudava o outro, um estava disposto a abrir mão para que o outro tivesse. Então, isso mostra que eles eram, por isso, né, eles foram chamados de cristãos, porque eles representavam, eles levavam a imagem de Jesus. Eles se preocupavam uns com os outros, eles amavam, eles ajudavam, eles se doavam, eles estavam cheios do Espírito Santo, eles falavam a palavra, eles tinham o mesmo objetivo, o mesmo coração, a mesma alma. E eu te pergunto, você pode ser chamado um pequeno Cristo? Você poderia chegar e falar, bom dia, eu sou um pequeno Cristo, vim aqui trazer uma palavra de conforto ao seu coração? Que responsabilidade, né? Eu lembro do Sidney contar, ele conta muito essa história, quando Alexandre o Grande, ele foi para uma batalha. E aí tinha um jovem, né, soldado, esse jovem soldado, ele não queria mais ficar na batalha, voltou para trás e falou, eu não quero, eu sou fraco, eu sou covarde, eu tenho medo, eu não vou ficar, né? E aí Alexandre falou assim, não, aproxime-se, né? Aí virou para ele e falou assim, como que você se chama? Ele falou assim, o meu nome é Alexandre. Aí Alexandre ficou furioso, muito bravo, catou ele pelo colarinho assim e falou assim, ó, ou você muda de nome, ou você muda de conduta. E ser cristão é isso, ou a gente muda de nome, ou a gente muda de conduta. Nós não podemos dizer que somos cristãos e viver como se não conhecêssemos a Cristo. Só de nome não adianta, precisa realmente trazer o exemplo e a vida de Cristo, na onde você está. Aonde você está, você tem que ser influência. Aonde você está, você tem que levar paz. Aonde você está, você tem que levar conforto. Aonde você está, tem que ter o amor de Jesus. As pessoas precisam olhar para você e falar, ali tem um cristão, ali tem um pequeno Cristo. Que a graça de Jesus, o amor do Pai, que é enorme, te abrace nesse dia, te proteja, que a comunhão do Espírito Santo, falando ao seu coração, te guiando, te ajudando, esteja com você nesse dia. Amém? Até amanhã.